Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a comissão de empresários brasileiros que foi lá para os Estados Unidos, meu amigo. Pagaram uma consultoria cara pra caramba lá nos Estados Unidos, porque não, um lobby, para fazer lobby, que vamos nos encontrar com Christopher Landau, que é o número 2 lá do Departamento de Estado, para negociar tarifa e coisa e tal. Chegaram lá e ouviram do Christopher Landau que, olha só, o problema é o processo absurdo contra o Bolsonaro. Enquanto tiver esse processo, não vai ter negociação de nada. Um abraço, tchau. Ou seja, os caras perderam uma grana indo lá e não vão sair do lugar. Vamos entender esse caso aqui, porque é muito engraçado. O Paulo Figueiredo avisou isso pra eles. Ó. O Paulo Figueiredo falou, olha só, o negócio é em Brasília, não é aqui nos Estados Unidos, não, nem adianta vir aqui, né? E os caras foram e se deram mal. Essa notícia foi sugerida por Economize Água, Tome Banho com a Sua Namorada, Infiltrado no Ancapso e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, os empresários brasileiros foram lá nos Estados Unidos para negociar uma comissão de empresários da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, e acho muito justo, realmente, né? É uma coisa válida de se fazer, ir lá e negociar, conversar com o pessoal para ver se resolve, né? Aí tá aqui, ó, empresários se reuniram com o número 2 da diplomacia, conseguiram um contato de alto nível lá para conversar, né? Empresários brasileiros em viagem a Washington se reuniram na tarde dessa quarta-feira, dia 3, com Christopher Landau, o número 2 do Departamento de Estado lá dos Estados Unidos. Segundo duas pessoas a par da conversa, Landau disse que o governo americano está aberto ao diálogo, mas que as tarifas aplicadas ao Brasil são políticas e, portanto, não adiantaria levar a conversa para questões comerciais. O pessoal chegou a fazer oferta de não sei o que lá, de vamos negociar alguma coisa, não tem negócio nenhum. A negociação começa com o encerramento do processo absurdo contra Bolsonaro. O americano afirmou que todas as razões para a aplicação da sobretaxa adicional de 40% estão explicadas no decreto do Trump que a implementou. Na decisão, o Trump justificou as sobretaxas com a caça às bruxas contra o ex-presidente Bolsonaro e as decisões do Alexandre de Moraes, na verdade, especificamente as questões sobre censura, né, sobre censura das redes sociais e da internet. Então são os dois pontos que o Trump colocou como válidos, e são pontos puramente políticos. O pessoal gosta de dizer que, não, mas não pode interferir na justiça. Pode sim, pô, o Instituto da Anistia existe para isso mesmo, para o escalão político poder contornar um eventual problema no judiciário. Ou então o Brasil vai se afundar completamente com esse judiciário que saiu totalmente do trilho, né? De acordo com uma pessoa ligada aos americanos, Landau disse ainda que a missão dos empresários seria mais efetiva se atuasse junto a autoridades brasileiras para sensibilizá-los dessa avaliação do governo americano, né? Ou seja, repetiu exatamente o que o Paulo Figueiredo falou aqui. Olha o Paulo Figueiredo falando aqui. O pessoal da CNI contratou um lobby caríssimo, né? Uma empresa de lobby americano. Vocês sabem, né? Lobby é uma atividade justa, assim, não é uma coisa errada necessariamente. É lógico, o lobby, quando a gente ouve falar de lobby aqui no Brasil, dá a impressão já que é comprar gente, né? Pagar propina para deputado. Isso é errado, evidentemente. Mas o lobby no sentido de uma empresa com pessoas que vão lá argumentar, que vão levar argumentos, que vão conversar com os deputados para tentar argumentar, olha só, essa coisa aqui é boa, isso aqui vai funcionar assim. Não, esse tipo de coisa é normal, né? E lá nos Estados Unidos, inclusive, é uma coisa... as empresas de lobby existem, você contrata empresas de lobby, é tudo aberto. Eu diria que é até melhor do que o modelo brasileiro, tá? Que aqui no Brasil, em tese, é proibido esse negócio, mas lá em Brasília tem um monte de lobista, meu amigo, um monte de gente, todo mundo sabe quem são os lobistas lá, o pessoal contrata. E, de novo, se for contratar para argumentar, para conversar, para expor o ponto de vista, perfeitamente válido, não tem nada de errado, né? Você está contratando uma pessoa que conhece os políticos lá, você não vai chegar lá batendo na porta do político, você já contrata um escritório que conhece o pessoal, que tem contato e coisa e tal, para expor o seu ponto de vista. Se for isso, não tem nada de errado, né? O errado é quando o lobby vira corrupção, né? Dar dinheiro pro político para aprovar alguma coisa. Mas enfim, então lá nos Estados Unidos é legal isso, e tem mesmo um monte de empresas que fazem lobby lá, né? E aí conseguiram, de fato, uma reunião com o 02 do Departamento de Estado. Vieram 100 empresários, uma comitiva enorme brasileira para lá, né? Ouviram a mesma coisa que eu disse aqui há mais de uma semana, poderiam ter economizado. A anistia é o caminho. Aqui, ó, empresários do Brasil se reúnem com o número 2 da diplomacia dos Estados Unidos e ouvem que tarifas são políticas. Integrantes do governo teriam dito que o lobby deve ser feito em Brasília, não lá, né? E aqui, ó, o Paulo Figueiredo ainda botou o aviso que ele botou alguns dias atrás. Aos empresários que vêm aos Estados Unidos fazer reuniões, contratam lobby ou pedem para me encontrar, o que eu tenho feito com atenção. Meu conselho é claro, prefiram ir a Brasília. Cobrem incessantemente o Hugo Mota pela anistia. É o que resolve. O resto é perda de tempo e dinheiro, né? E isso foi de fato o que aconteceu aqui. Empresários brasileiros participaram de uma audiência também lá nos Estados Unidos sobre a questão da investigação da seção 301, tá? Também está acontecendo a seção 301 neste momento e houve essa reunião também lá da seção 301, né? Essas reuniões, por enquanto, não envolvem o governo americano, não envolvem o governo brasileiro, é só o governo americano, os empresários brasileiros puderam participar dessa reunião lá, né? Então tem uma série de empresas aqui que estavam lá, mas ainda não tem nenhum resultado dessa investigação da seção 301, o resultado ainda vai sair, né? Teve uma reunião também com um advogado aliado de Trump. Empresários do Brasil não são inimigos dos Estados Unidos. Exatamente, todo mundo sabe que não. A questão toda é que os empresários brasileiros fizeram L, né?
e fazer o L, meu amigo. É isso daí, é o que eu falei, né? É jogar o Brasil em direção à Venezuela. Tá comprovado isso daí. Brasil indo em direção à Venezuela, como é esperado no momento que elegeu o Lula, o pinguço corrupto, para presidente, né? Então, esse aliado do Trump aqui falou que não, que é legal, que não tem problema nenhum, que pode discutir as coisas todas e coisa e tal, mas que no final das contas a questão é o Brasil tentar fazer a execução política com o Bolsonaro, tentar tirar Bolsonaro da vida política na base do tapa, que é o que o Alexandre de Moraes está fazendo. Então, ou seja, não vão aceitar nada disso, nada vai andar enquanto o processo contra Bolsonaro não for eliminado, não for feito a coisa correta. Porque todo mundo sabe que esse processo é errado. Tá mais do que óbvio para qualquer um que não tem prova nenhuma de nada, não teve golpe, não teve tentativa de golpe, não teve nem a tal da minuta que o pessoal fala tanto, não conseguiram achar a minuta, não teve nada. É um absurdo essa forçação de barra que esse pessoal tem, porque quer acabar com a direita no Brasil, quer acabar com o bolsonarismo no Brasil. Realmente não faz nenhum sentido, né? Então vai ficar o pessoal indo para lá, gastando dinheiro, contratando equipes milionárias. Aqui, a Mariana Sanches aqui do UOL também colocou aqui, ó. Estados Unidos dizem a empresários brasileiros, façam lobby em Brasília, não em DC. DC é o Distrito de Colômbia, é o lugar onde fica a capital americana, né? Então, aqui, tá repetindo aqui a mesma coisa, né? O Christopher Landau recebeu hoje o presidente da Confederação Nacional da Indústria e mais um monte de gente, e embaixadores e não sei o que lá, e não tem essa não. O lobby tem que ser feito em Brasília para aprovar a anistia e acabar com essa lambança que o STF está fazendo com o Bolsonaro, esse absurdo que o STF está fazendo com o Bolsonaro, né? Então é isso daí. Tentaram e não saíram do lugar. E daqui a pouco começa a piorar a situação, porque as sanções aos bancos brasileiros vão vir aí, né? Já tá com a cartinha todo mundo, já tem aviso para o Banco do Brasil Américas, a situação tende a complicar muito daqui para frente, se não domarem o Alexandre de Moraes. Veja, o Alexandre de Moraes, ele não vai parar. O Alexandre de Moraes é dobrar aposta, dobrar aposta, dobrar aposta, ele não vai parar. A expectativa é conversar com os outros ministros do STF. Os outros ministros do STF, com o Congresso, resolve o problema. Aprova a anistia, o Lula vai vetar, o Congresso derruba o veto, e aí depois o STF vai querer, vai judicializar, evidentemente, o Lula vai jogar para o STF, mas aí a maioria do STF decide que vale a anistia mesmo, reclama, fala que é ruim, não sei o que lá, mas permite passar a anistia, e pronto, resolvido o problema, resolvida a situação toda. Aí, depois disso, dá para mandar uma comissão lá para negociar com os Estados Unidos. Enquanto isso, a economia aqui vai só piorar. Obrigado por assistir o vídeo até o final.